Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash. E hoje eu tô tendo a honra de entrevistar um convidado muito especial, um cara que viveu a alta performance, que realmente treinou pra vida, né? Lutou no UFC. Então, Diegão, queria te agradecer o convite por fazer parte com a gente aí. Seja bem-vindo a um DS Cash. Acho que vai ser um papo muito legal. Aqui a gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre disciplina, sobre propósito. Então, queria te ouvir um pouquinho, Diego, queria novamente te agradecer o convite. Eu que agradeço, na verdade, é uma honra estar aqui, é um prazer te conhecer, guerreiro. Toda a galera do DS Cash. Pô, eu acredito que essa entrevista vai ser uma entrevista muito produtiva e, cara, quero agradecer pessoalmente pela Valeu, Diego. oportunidade, pelo convite. Então, gente, esse episódio está sendo patrocinado pela DS Prime. A DS Prime é uma empresa de investimentos, atuando em duas frentes. Na área financeira, onde o objetivo é multiplicar o dinheiro, e na área imobiliária, onde o objetivo é multiplicar seu patrimônio, seja comprando imóvel para morar, para aquisição, ou imóveis para multiplicação patrimonial que gera renda. Então você que deseja investir, multiplicar seu dinheiro ou multiplicar seu patrimônio, entre em contato com a gente da DS. Diegão, queria começar antes do UFC, antes de todos os campeonatos que tu já disputou, antes da luta. Quem era o Diego, de onde o Diego veio? Conta um pouquinho pra gente o início da tua trajetória. Sou caxiense, sou daqui mesmo, querido. Eu cresci no São José, aqui no bairro São José, né? Minha mãe é de Antônio Prado, meu pai de Vacaria, né? Eu comecei jogando bola no Juventude, né? Nas categorias de base. E fui Juventude, Caxias, né, Vasco, futebol de salão, a CBF. Só que daí nesse meio tempo, né, nessa transição ali dos 13 aos 15 aos 17, eu conheci as artes marciais e, cara, comecei a me empenhar, a me dedicar muito. E eu até alternava o futebol ainda com a luta, né? Só que daí a luta falou mais alto, guerreiro. Eu não tive uma infância muito fácil, né? Que né, tive alguns problemas dentro de casa com álcool, com violência, né? Então, a arte marcial, ela agregou muito no meu, ela me abraçou, né? As ferramentas da arte marcial. E ali, irmão, cara, não parei mais e até hoje, 28 anos vivendo da arte Pouquinho tempo marcial. de trajetória, né? E foi Certeza. com qual arte que começou, Diego? Qual foi a luta, a primeira? Hoje tu faz algumas, né? Sim. Não, cara, o que eu levei a sério mesmo foi aos 15 anos, 14 para 15, o kickboxing, com o professor Jocelyn dos Santos, na Academia Trine. Mas eu comecei com 11 anos no karatê. Com 13 eu fiz taekwondo e ali isso me deu uma boa base de chutar, sabe? Então eu já entrei no kickboxing com 15 anos, 14 para 15, já tendo uma base ali de chute. Eu fui aprimorando a mão e comecei a competir com 15 e não parei mais aí. O kickbox foi a primeira. Foi a primeira. O jiu-jitsu eu conheci aos 19 anos. Hoje, quais são as tuas principais especialidades? Cara, eu sou completo. Assim, eu procurei me especializar tanto em cima quanto no chão. Eu costumo dizer que eu sou um lutador assim completo, né? Tanto que eu venho do striker, eu tenho alguns knockouts, mas eu tenho mais finalizações na minha carreira, né? Eu sou um dos caras que mais finalizei, um dos brasileiros que mais finalizei na guilhotina, por exemplo, né? Uhum. Até mais que o próprio Alexandre Pequeno, que é o chamado rei da guilhotina, né? Uhum. Tem até mais finalizações que ele por guilhotina, então, para você ver, eu era um striker. Hoje eu costumo dizer que eu fico tranquilo em qualquer área, mas nas minhas últimas lutas eu tenho nocauteado, né? Cara, que legal. Diego, quando foi o momento que tu percebeu assim, cara, lutar não é só hobby, é a profissão que eu vou seguir, é minha vida? Cara, eu não tava dando muito certo na escola, entendeu? Um menino muito hiperativo. Tive esses problemas emocionais aí, entendeu? Esses traumas emocionais da minha infância. Aí, cara, quando eu comecei a treinar mesmo, dos 15 para os 16, eu fiquei cego, eu só queria fazer isso, entendeu? Eu já fui abandonando o futebol, ainda joguei futebol ali, sem profissão até os 17 anos, mas a luta tomou conta da minha mente, entendeu? De todo o meu ser mesmo, sabe? Cara, eu sonhei muito, eu acreditei muito nisso, entendeu? E era numa época que
ninguém acreditava, pelo menos aqui em Caxias, né? Cara, eu ia comentar sobre isso. Caxias não é um. O Rio Grande do Sul, como um todo, não é É, um reduto de lutadores, né? A gente tem conhecido o Fabrício Verdun também daqui, sim. e acredito que teve algumas dificuldades por essa barreira geográfica, né? O Verdun cara, ele é o número um, cara. Ele é o gaúcho que mais se destacou na história. Ele é considerado, assim, para mim, eu considero ele o número um, que mais ganhou títulos importantes, entendeu? Vem outros também. Até um tempo atrás, eu era um dos três gaúchos que só tinha, um dos três gaúchos que tinha lutado UFC. Hoje tem um pouco mais, tá vindo uma galera aí mais nova, uma leva mais nova, que bem talentosa, né? Até tem a Marina, que ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela treina em Santa Catarina. Até Uhum. ela se aposentou agora. Tem o Vinícius Loco Dog, também de Porto Alegre, que está se destacando também, um menino muito talentoso. Mas até uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, era eu, o Verdun, e quem mais? O Michael Falcão, que morreu, né, que faleceu. Mas, cara, o Rio Grande do Sul sempre teve grandes lutadores, cara, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, muito mais gaúchos teriam condições de estarem nesse cenário mundial, o maior evento do mundo. Uhum. Eu sei que eles estão chegando aos pouquinhos, sabe? Estão um pouquinho atrasado, mas aos pouquinhos os gaúchos estão chegando. E eu te digo, cara, que muitos gaúchos ainda vão chegar lá. Que Deus te ouça, né? Não, não, eu Acho que acredito. é muito importante pro Estado, né? Até porque, cara, o Brasil tem como cultura futebol, vôlei, basquete não é tanta cultura aqui, né? A gente sabe. Mas acredito, né, que a arte marcial ensina coisas que esses esportes coletivos não acabam não ensinando, né? A Sim. gente vai falar um pouquinho depois sobre disciplina, sobre mentalidade, que eu acho que é o principal que a arte marcial traz, né? Mas eu queria saber de ti, cara, como é que foi quando tu pensou assim, cara, eu consigo chegar no UFC? Porque eu acho que todo objetivo do lutador que tá começando é chegar lá, né? Igual tu comentou, o maior palco hoje mundial é o UFC. Quando foi o momento que tu pensou assim, cara, dá pra chegar? Eu vou até complementar essa última fala minha aqui, que a gente estava falando sobre os gaúchos, né? Talvez o maior motivo de eu ter chegado lá foi eu ter saído de Caxias, foi eu ter ido arriscar esse sonho, ter ido andar no deserto, pegar da minha mochila, me afastado da minha família e ficar ali alguns anos batalhando ali no Rio de Janeiro, né? E poucos gaúchos fizeram isso. Talvez por isso que muitos não tiveram tanto destaque. Porque, querendo ou não, a gente precisa de um material humano maior, né? Tá numa equipe grande, com bons empresários, porque é o empresário que te coloca É ele que lá. te leva, né? É o empresário que Com te quantos coloca. anos tu saiu daqui de Caxias? Cara, eu saí com 20, acho que foi com 20 ou 21, só que eu fui para Florianópolis primeiro. Conta um pouquinho como é que foi essa caminhada sozinho, pegar a mochila, ser na casa dos pais. Cara, eu fiz a minha última luta de kickboxing aqui, aí eu fiz um contato com um amigo meu do kickboxing lá de Florianópolis, o Ademar Marreta. Eu fiquei na casa dele até, ele até morava numa favela, numa comunidade lá. Fiquei um tempo na casa dele e eu conheci uma equipe de jiu-jitsu ali, que esse treinador de jiu-jitsu, ele tinha bons contatos. Então ele me colocou em alguns eventos bons aqui no Brasil. Eu peguei alguns atletas renomados de equipes e eles queriam lutar comigo porque eles, esse gaúcho, esse caxiense, esse cara do jiu-jitsu, eles pensavam que eu era do jiu-jitsu. E então, tipo, lutei com equipes como Chutebox, né, Nova União, Nobre Arte. E eu venci esses caras porque eles não me conheciam, entendeu? Eles pensavam, é mais um que a gente vai nocautear, entendeu? Eu ia lá e surpreendia e vencia. Então, a partir daí, um empresário me viu e me lançou já para o cenário. Daí eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei treinando na equipe Black House, isso foi em 2007. E a partir dali eu já cheguei lá como uma estrela, como alguém que eles queriam investir muito. Né? Esses empresários que na época eram os melhores empresários do Brasil. Era o Ed Soares e o Joinha, o Jorge Guimarães. Então dali, cara, foi tudo muito rápido. Ali no Rio de Janeiro eu tive 2 vitórias, uma por guilhotina, um por tiro de meta, e ali eles já me lançaram no maior evento do mundo dos pesos penas, que não era o UFC. O UFC ainda não tinha pesos penas, só pesos leves para cima. Uhum. Eu fui para o WC, que era o maior evento do mundo de pesos penas. E aí o que aconteceu? Aí o UFC comprou o WC. E aí por isso que eu migrei para o UFC. Entendeu? Cara, que massa. E qual que foi a luta, assim, Diegão, da tua carreira que te marcou mais? Alguma vitória, alguma derrota?
Teve alguma história assim, cara, toda vez que tu pensa, aqui foi uma virada de chave. Cara, irmão, eu sempre falo isso, cara. Todas as lutas, desde da que eu fiz aqui, as últimas que eu fiz no Brasil, com esses atletas de grandes equipes que esse empresário me viu, se eu não tivesse feito essas lutas contra os caras da Chutebox, os caras da Nova União, o meu empresário não teria me visto. Então aquilo ali me levou para o cenário internacional e depois lá no cenário internacional, irmão, eu já caí de cara com os melhores do mundo, sabe? E isso eu já comecei a ser testado muito cedo. Eu já comecei em evento internacional com os melhores do mundo. Não foi aquele evento ali mediano para me preparar para depois ir para um evento maior. Não, eu já comecei direto no maior evento. Então eu já peguei de cara os melhores do mundo. Então foi um choque, foi bem. Mas eu tinha um bom treinamento, né? Uhum. Eu já estava treinando nas melhores equipes do Brasil e do mundo, né? Que no caso era a Nova União, por exemplo. Então aquilo ali tudo me preparou para esse grande cenário, né? E aí tu chega do WCE, né? WC. WEC, o UFC compra. E aí tu chega no UFC, cara, igual a gente já falou algumas vezes, é o maior palco do mundo, né? E a gente sabe que ali não tem espaço para amador. E é pura mentalidade, cara. É isso que eu quero falar agora. Como é que tu define a mentalidade do atleta? Como que ela tem que ser? É uma coisa tão perto, muito perto. Eu tenho cuidado com o que eu falo, da psicopatia, sabe? É algo muito. A gente tem que, ao longo dos anos, a gente blinda muito a nossa mente, a ponto de a gente aprender a não sentir mais medo, a ponto de suportar todo tipo de dor, não ligar mais para a dor, não importa o grau de dor, de dificuldade. Eu não vou te falar que você se torna um cara frio, mas, cara, você se torna um cara muito resistente para você suportar aqueles camp, aqueles treinamentos que você se machuca muito, apanha muito, para depois aí na luta você. Sabe o que mais assusta quando você vai lutar? Esses eventos, por exemplo, é o palco, mano. Irmão, é o palco, não é nem o adversário é o palco, mano. Aquele show, aquela coisa. Meu irmão, parece que aquilo ali tu tá entrando num coliseu romano para brigar com um gladiador ou com um leão. Cara, é tudo muito. Você tem que ter um trabalho mental muito forte, cara. Tem lutadores muito experientes que até hoje a gente tá tendo caso, até um amigo meu desenvolveu ataque de pânico, mano, e Por ansiedade, causa da plateia que tava por lá causa de assistindo. tudo, do show, da plateia. Meu irmão, até o rendimento dele caiu, começou a perder lutas por causa disso. E até antes, até um pouquinho antes, cara, ele era um leão, mano. Destruía todo mundo. Destruía os russos mais duros. Entendeu? Os lutadores russos são os caras mais, assim, casca-grossas que tem. Mas quando ele chegou no UFC, até ele lutou a primeira. Sabe quem foi o primeiro adversário dele? O Poitin, Alex Poitin. Daí ele aguentou a pressão do Poitin, o Poitin não nocauteou ele, eles fizeram um lutão, né? Esse lutador é o Bruno Blindado, né? Um amigo meu ali de Curitiba que a gente treinou junto na Evolução Thai. Cara, até pouco tempo atrás ele revelou isso, que ele tá tendo crise de pânico e tá tratando, cara. Entendeu? Para você ver como é estressante, como é difícil. Não o adversário, é a situação, cara. É aquele show, cara. Cara, precisa ter uma mentalidade muito grande, né? Porque eu acredito que quando chega num alto rendimento igual ao UFC, também aparecem muitas oportunidades que não são, como é que eu vou dizer? Boas oportunidades para um atleta, por exemplo, Sim. né? Então tu precisa, porque tu provavelmente disse muitos não na tua carreira, né? Demais, cara. Demais. Eu posso dizer assim, sabe qual é o meu maior testemunho? Um dos meus maiores testemunhos não são as mulheres que eu peguei, são as mulheres que eu disse não. Porque nessa profissão, quando você está no auge, cara, é uma mulher por dia. Os meus amigos pegavam uma mulher por dia. Eu não vou citar nomes, grandes estrelas aí que todo mundo bate palma, os caras têm família, mano. Mas os caras têm amante todo dia. Então é muita mulher, cara, que se oferece, é bandejas, cara, é coisas assim que. E, cara, eu era solteiro, mano. Só que o meu temor a Deus, a minha vida com Cristo desde pequenininho, me forjou, me moldou. Eu não fui perfeito, não fui perfeito, mas, mano, me protegeu de eu ter ido para esse lado, entendeu? Então, essas oportunidades, esses nãos que eu disse, cara, eu vou te falar,
Hoje eu sou um dos atletas que tem mais longevidade no Brasil em atividade, ainda em alto rendimento. Eu acredito que isso tem muito a ver, sabe? Porque rola muita coisa. Mulheres já rola drogas, festas, bebida, e o teu corpo você deteriora muito. Então, eu tô com 43 anos, sou 5 vezes campeão mundial. Fui campeão mundial esse ano, mais uma vez, né? E tô assim, tô bem, mas porque eu me reservei muito. Eu me separei muito. Eu não aceitei todas essas bandejas que me eram oferecidas, entendeu, irmão? Cara, conta, só pra, antes da gente voltar, falou que campeão mundial, né? Como é que foi? Saiu do UFC, o UFC entrou quando, ficou até quando? Depois saiu do UFC, como é que foi tua trajetória? Cara, eu lutei pela Zufa, que são os donos do UFC, Uhum. né, de 2009 a 2008, eu acho, a 2013, né? Aí depois que eu saí, e eu saí, lembra que a gente estava conversando ali? Eu saí porque, Não era o cara do show. não, eu atrasei um exame médico. Lembra que a gente estava conversando ali sobre os caras que às vezes atropelam alguém, matam alguém, usam droga, fazem coisas, estupram e estão ali ainda? Que é o cara que Porque vende, que é o cara do vende, o cara é show. polêmico, e eu era um cara cristão, eu era um cara ali mais na minha. Eles não gostavam que eu falasse muito de Jesus ali. É verdade, eles não gostam. Eles até interrompiam quando eu falava. Agora está um pouco mais aberto. Mas na minha época, até meu empresário falava: não, não, fala não isso, entendeu? Então eu nunca fui aquele cara que eu agradei muito. Eu dava meus resultados ali, Dentro do octógono. é, uma vida mais retinha ali. Como eu te falo, eu não sou perfeito, mas eu sempre tentei ah, manter a minha vida, um testemunho ali para aquela Ah, rapaziada. os teus princípios eram negociáveis. Isso, irmão. Pô, cara, eu cresci nos caminhos do Senhor desde pequenininho, mano. Isso foi o que me forjou mesmo, cara, para eu conseguir chegar nesse meio e não me perder, porque a maioria se perde. Entendeu, guerreiro? Aí eu, depois que eu saí do UFC, eu fui para Hong Kong dar aula. De Isso 2013, 14. 14. Aí dali, nesse ano, eu fui pela primeira vez campeão mundial na Suécia. Nocauteei, cara, brutalmente, uma das maiores lendas do MMA, Joaquim Hansen, cara. Duplo campeão no Japão, do Pride. Meu irmão, nocauteei ele. Eu rompi o joelho, o LCA, durante a luta, e nocauteei ele no segundo round. Ali foi meu primeiro título mundial. Aí depois, passou um ano, eu casei, 2016, né? Isso. Aí depois eu defendi meu cinturão em 2017, 2019, já são três. E aí eu fui campeão mundial na Áustria em 2024, Passado. categoria 70 quilos. E esse ano eu fui campeão mundial nos 77 quilos. Ganhei de uma grande lenda japonesa, também por nocaute em 1 minuto. Eu sou campeão mundial em 3 categorias de peso, irmão. Peso pena, que eu não bato mais esse peso hoje em dia. Não conseguiram tirar meu cinturão, entendeu? E 70 quilos. E agora, por último, 77, que eu nem esperava lutar essa categoria, irmão. E fui campeão mundial em cima de uma lenda japonesa com nocaute em 1 minuto, mano. Foi muito louco, cara. Cara, conta um pouquinho aí, a gente voltando a falar um pouquinho sobre mentalidade, porque a gente vê alguns vídeos aí, né, da questão da pesagem. Cara, tem que ter uma mentalidade surreal, né, pra te manter a dieta, pra te manter, chega na hora da pesagem, precisa baixar peso. Conta um pouquinho como é que é esse processo até a luta. Pô, antigamente, então era muito pior. Lá naquela época, eu, o Aldo, o Barão, cara, a gente baixava peso muito rusticamente. A gente já tinha treinava na maior equipe do Brasil, mas mesmo assim ainda não tinha todo o conhecimento que tem hoje. Hoje a galera baixa peso comendo bem, hidratando, entendeu? Pô, a ciência avançou muito. Os educadores, eles cresceram muito em conhecimento também, e também os atletas, eles procuraram trabalhar mais que esses profissionais. E na E época, buscar mais informação também. na época a gente, cara, era muito rústico, mano. A gente sofria muito, passava mal, cara, a gente baixava peso sem tomar água, sem comer. E mesmo assim, lutando com os melhores do mundo, cara. Entendeu? Cara, pode Imagina. contar, tem algum bastidor assim pra contar que tu lembre
De alguma pesagem que tu precisou passar por alguma coisa? Cara, acho que as piores, todas as vezes foram difíceis. Quando eu lutei na Suécia com o Dennis Silver, quando eu lutei no Colorado com um striker nocauteador lá também, que até o Aldo disputou o cinturão com o Manny Gamburan. Lá era muita altitude, então a gente sofreu muito com o corte de peso, por causa da altitude. A gente acordava de manhã sangrando, tipo, se hidratava muito, ficava muito fraco, o nosso rendimento no treino era muito difícil. Mas no final a gente venceu, cara. O Aldo nocauteou o Gambura, eu venci lá o Tyler Toner, né? E quase finalizei ele por pouco. Foi uma época bem difícil, mas cara, aquilo ali que forjou tudo a gente. Mas a minha pior perda de peso, eu vou te falar, 2017, 2016 no Daguestão. Eu tive cálculo renal no dia da pesagem. Tive cálculo renal, mano. E até quando me pesei assim, eu fui ali, comecei a beber água, aí comecei a passar mal, cara. Comecei a passar mal, caí por cima das mesas lá, e aí me botaram no colo, não sabia o que era. Eu também nunca tive problema de cálculo renal. Então, sabe, eu imaginava que poderia ser. Me levaram pro hospital, cara, fiquei 5 horas no hospital sendo atendido. Lá os caras não falavam inglês, cara, nada, só russo. Meu irmão, fiquei um tempão lá gritando, eles me deram morfina, eu continuei sentindo dor com morfina, tá ligado? E no dia seguinte eu lutei, entendeu? Eu só falei pro meu companheiro de treino, pro meu empresário, só me coloca lá, cara, que eu preciso lutar. Porque com esse dinheiro eu vou casar. E é o maior sonho da minha vida é casar com essa mulher. Então eu preciso entrar lá, não importa. Eu nem dormi, cara, durante a noite. Eu não consegui aquecer no vestiário. Meu amigo só me colocou lá dentro, lutei, perdi, né? Mas, cara, ganhei um dos maiores bolsas que eu já tinha ganhado, entendeu? Financeiramente. Fiz um baita de um casamento aqui em Caxias do Sul, convidei todo mundo, meu irmão. Eu me lasquei todo, cara, no Daguestão, cálculo renal, mas alcancei uma das maiores vitórias da minha vida, que hoje está aí, minha filha, Bela Torresan Nunes, entendeu? E se eu tivesse desistido, talvez eu não tinha sido casado com aquela mulher, entendeu? Então, meu irmão, é isso, guerreiro. Cara, Diegão, e qual que é a diferença que tu vê assim, que o atleta de alto rendimento enxerga, que a gente que é cidadão comum não vai enxergar? Eu digo em relação, cara, à vida mesmo. Porque vocês passam por muita dificuldade e porque assim, quando tu tá no alto nível, igual tu falou, vem muito convite, vem muita bandeja, né? E que como é que tu vê que o atleta consegue dizer não? Porque a gente hoje, o nosso público é majoritariamente, esqueci a palavra, mas a maioria do nosso público é empreendedor, né? E a gente sabe que quando a gente é empreendedor, até esses dias o Arthur Queiroz, participo de um grupo de empresários cristãos na sexta-feira, toda sexta-feira às 11 da manhã. E ele falou sobre empreender a carne, né? Então, aí depois o pastor falou que não, que tudo que tá sobre a palavra do Senhor não é carne, é espírito. Então, se tu empreende na palavra do Senhor é espírito, mas eu entendi o que ele quis dizer sobre empreender a carne, porque vem muito convite. E a gente, como empreendedor, a gente daqui a pouco não vai enxergar o que o atleta vai enxergar. Então, eu queria que tu passasse a visão que o atleta tem sobre disciplina, sobre conseguir dizer não. O que tu acha que o atleta consegue enxergar diferente da gente, que é um cidadão comum? Cara, mas o atleta também é muito emocional. É muito importante o atleta ter um bom empresário, entendeu? Ter hoje uma rede de apoio, entendeu? Que gerencie os seus negócios, a sua carreira, né? Porque o atleta sozinho não consegue, porque é muito trabalho duro, o cara é muito tempo ocupado e muito cansaço mental. Cara, às vezes não dá nem para pensar direito, a gente tem muita dificuldade, não é só eu, a maioria, irmão. Então sempre tem uma rede de apoio. Hoje a galera tá procurando, né? Ter uma rede de apoio para poder ajudar, né? Nessa parte de financeira, né? De oportunidades. É uma coisa que eu não concordo por exemplo, que está rolando muito hoje em dia é apostas, né? Uhum. Que alguns lutadores estão aceitaram alguns patrocínios Caso de aposta. casa de apostas. Eu não concordo, eu não acho legal isso, sabe? Infelizmente, a própria culpa disso é um pouco do evento.
por exemplo, UFC, porque eles monopolizaram, né? a- Através da marca deles, eles monopolizaram. Então, tipo, o atleta nem patrocínios mais ele pode arrumar Fora do fora UFC. do que eles oferecem. Ali a marca que o UFC fechou. Ainda nem é um dinheiro, um bom dinheiro como era antigamente. Uhum. Tipo, antigamente você, sei lá, ali fechava um patrocínio de US$ 25.000, US$ 30.000, alguns até US$ 50.000, né? E assim você conseguia uns 10 patrocínios assim, 10, 15 patrocínios. Hoje não, hoje o UFC tem aquele patrocínio ali. No caso, antes era Reboque, agora eu não sei quem é até. Mas daí tu ganha só um saláriozinho ali, entendeu? Então, a rapaziada, o lutador, eu vou te falar, a gente precisa muito dessa ajuda, né? Dessa rede de apoio, essa galera que tem uma inteligência emocional para nos ajudar nessa parte de negócio também, porque, cara, tem muita coisa desonesta que eles oferecem, sabe? É que eu tenho princípios cristãos, entendeu, mano? Então, cara, eu não negocio por nada. Eu já perdi muito contrato, já perdi muito dinheiro por causa disso, entendeu? Mas, cara, nunca faltou nada, cara. Amém. Deus sempre me abençoou de outras formas, entendeu? Tanto que para você ver, eu abri mão de muita coisa na minha vida, irmão. Muita coisa mesmo. Aí muita gente falava, pô, Diego, por que você, né, abriu mão de tanta coisa? Cara, eu falei, meu irmão, eu tô nessa profissão para honrar a Deus, cara. Tudo que eu faço é para honrar a Deus, irmão, entendeu? E Deus nunca me deixou na mão. Ele sempre, de alguma forma, me abençoou. Até quando eu menos esperava, por exemplo. Cara, eu agradeço a Deus por tudo que eu abri mão, entendeu? Abri mão até de processar empresários que me fizeram mal, me roubaram, investiram meu dinheiro, entendeu? Sem eu saber, velho. Hoje eu sei o que eles fizeram. Mas, entendeu, irmão? Deus nunca me desamparou. Por exemplo, agora. Eu vou ganhar uma boa quantidade de dinheiro do UFC. Eu não me preocupei em processar eles. Eu não me preocupei em processar meus empresários. Eu não me preocupei em processar o Bellator. Por causa dos contratos que eles quebraram, que a forma que meus empresários levaram a minha carreira, né? E agora, quando eu menos esperava, fiquei sabendo de uma ação aí que está desde 2017 rolando. A galera vai receber um dinheirão aí por causa que lutadores conhecidos, né, processaram o UFC por causa das bolsas que eram baixas comparadas com hoje, né? E a vitória, ganhamos a vitória, tivemos a vitória nesse processo. Então, cara, e é um dinheiro assim que eu vou poder me aposentar, entendeu? Ficar de boa. Você entende o que eu quero dizer? Com certeza. Eu abri mão de muita coisa. Ah, Diego, você perdeu muita coisa. Cara, pelo menos eu não perdi os meus princípios. Eu não alterei os meus valores. E Deus nunca me deixou na mão por isso. Como isso, essa vitória, eu acredito que é por tudo que eu disse não lá atrás. E agora eu estou sendo abençoado agora por causa desses nãos que eu disse lá Cara, deixa eu atrás. aproveitar que a gente entrou nesse assunto. A gente tem um dado que 95% dos atletas de futebol, aí depois pode me dizer se tem esse dado da luta, 95% dos atletas de futebol, depois que aposentam, quebram, né? A gente tem uma empresa de soluções financeiras, de investimentos. Então, cara, eu queria que tu contasse um pouco como é que é lidar com a grana, porque, cara, tu chega lá num evento igual o UFC, vem muita grana, né? A gente sabe que a maioria dos atletas vem de uma condição não muito boa financeira, então não é que tu só mantém pra ti, né? Tem que manter toda uma base estrutural familiar. Como é que é? E se tu pudesse deixar uma dica, porque a gente tem alguns clientes aí, uma galera que acompanha a gente também que é atleta, e a gente sabe que a vida do atleta é muito curta, o de Verdade. performance. Cara, às vezes é 10, 15 anos assim, ó, no máximo. Então como é que foi pra ti lidar com isso? E se tu pudesse deixar uma dica também pra galera. Cara, é que eu já sou old school, sou da galera lá de trás, onde a gente não tinha muito apoio, a gente ia na raça, era tudo.
assim, o nosso empresário, cara, é que eu tive empresários que foram desonestos comigo, entendeu? E não só comigo, com vários atletas. Até o José Aldo, ele trabalhava com eles também. E até na época eu era empresariado, eu, José Aldo, uma galera, né? Só que o Dedé rescindiu o contrato com esses empresários, né? Do José Aldo. E eu continuei com eles. Porque eu não tive ninguém ali para me Pra te arrancar instruir. deles, entendeu? Mas, independente de tudo, por isso que hoje em dia, cara, hoje em dia tá tudo diferente, né? A evolução do esporte, o jeito que a carreira dos guerreiros estão sendo conduzidas, né? Hoje está tendo uma rede de apoio muito maior, cara, entendeu? Principalmente nessa parte financeira. Hoje a galera tá ganhando mais, muito mais. Lá começava com 8-8, mano, 5-5. Hoje a galera começa com 30-30, 50-50. É muito diferente, né? E, cara, mas até isso, eu tô querendo até, bom você falar, tô até querendo entrar nessa área agora. Eu quero ver se eu começo a investir, né? No lugar E, certo também. cara, eu até postei esses tempos aí, até no Instagram, né? Se alguém conhecia, né? Uma galera aí. E, cara, olha só. Deus. Isso é Deus. Porque agora eu quero. Eu poderia não lutar mais, entendeu? Cara, só que, Ah, mas hoje não faz mais só pela grana, né? mano, é um amor, irmão. Eu amo demais isso, cara. Eu gosto muito de ter no. Não, cara, é o instinto. Eu gosto muito do esporte, da auto performance, de estar me provando. Claro, eu gosto muito de nocautear os outros, mas não. Mas é uma coisa que, cara, arde muito dentro de mim essa chama, irmão. E eu tô bem, eu tô saudável. Cara, eu falei assim, eu vou lutar enquanto Deus me der condições, saúde, eu vou continuar lutando para ser um exemplo. Cara, e qual que é a parte chata, Diegão, que ninguém vê, né? Porque, cara, tu vê o cara em cima do octógono, pensa que é só tá ali, né? Qual que é a parte chata que realmente constrói a alta performance? Essa é a parte que eu nunca quis aceitar. É o sofrimento, mano. Tu tem que sofrer, tu tem que a- aprender a gostar do sofrimento. Não é só suportar, é aceitar. E hoje a galera tá treinando muito mais do que antigamente. Tipo, então a galera tá investindo, tá se sacrificando mais, tá gastando mais dinheiro, tá gastando mais tempo, tá gastando mais saúde, mas tá investindo mais na saúde também, né? Para aguentar essa alta performance, né? Porque, cara, o treinamento de alta performance evoluiu muito, cara. Os caras estão treinando muito, cara. Então, só que o segredo sempre foi o mesmo: sofrer. Você aprender a sofrer e saber lidar com o sofrimento todos os dias. Só o sofrimento te dá resultados. Se você aliviar a dor, se você aliviar o sofrimento, os teus resultados também vão diminuir. A soma dos teus resultados também vão diminuir. Quanto você mais se sacrificar, você está disposto a andar no deserto com a tua mochila vazia. O que eu falo mochila vazia? Você pode botar na mochila família, pessoas, amigos e muitas outras coisas. Ou você pode aliviar a carga e não botar nada na mochila e só passar a dificuldade ali você, o deserto, você ali no deserto. Então isso aí vai melhorar muito os teus resultados, vai fazer você chegar mais rápido. Aprender a lidar com o sofrimento. Aprender a lidar com o sofrimento, porque ele é Essa pra ti é a inevitável. grande chave pra alta performance. Mano, é inevitável, é inevitável. Não tem como. Toda vez que eu aliviei, os meus resultados foram menores. Aliviei até pela experiência. Não, tô experiente, vou dar uma aliviadinha aqui. Mano, então, hoje eu sei que se eu quiser mais, eu vou ter que querer mais o sofrimento. Ah, cara, é uma coisa que. Passa um filme aqui, entendeu? Eu parei de falar, mas passa um filme aqui, entendeu, cara? Porque é exatamente isso. Toda vez que eu quis, não, agora eu vou. Os meus resultados.
Toda vez que eu falei, vou sacrificar tudo, esse vai ser o camp que eu mais vou sofrer, que eu mais vou abrir mão. Não adianta. É onde você mais vai alcançar os resultados. Cara, é uma coisa que todo atleta passa, né? E a gente que também vende, empreende, também sofre por isso não, mas tem que lidar com isso, é a pressão, né? E quanto maior é teu grau, maior é a pressão que tu sente. Até eu lembro que eu fui num treinamento em junho desse ano, que tem na entrada de Wimbledon tem pressão privilégio, né? Porque o cara lá do ranking, e até o exemplo que o Eric usou na palestra, o ranking da ATP acho que é 4.000. Pô, a pressão do cara que é o 4.000, a pressão do primeiro é muito diferente. O primeiro sofre muita pressão, né? Então, Diego, como é que tu controlava o medo quando o cara tava na tua frente? Porque tu gosta de bater nos outros, os outros também vão gostar de bater em ti. Como é que tu controlava o medo nesse momento? Cara, o cara da frente queria te apagar. Sentia medo, não sentia? Como é que tu controlava? Cara, é o que eu falei, quanto mais duro for o teu treinamento, mais preparado você vai entrar e por isso você vai saber lidar melhor com a adrenalina, com medo, com a tensão, que é uma coisa que todo mundo que luta sabe disso. Até você entrar ali no ringue, no octógono, no tatame, você vive uma tensão muito grande. Eu estava lutando com um samurai mesmo. Ele me peitou, ele era maior que eu, né? Porque ele era uma categoria acima da minha. Ele me peitou, ele me olhou, eu senti o espírito dele, o fogo nele, sabia, mano? Eu falei, caraca, meu irmão, amanhã vai ser treta, cara, sabe? Eu falei, amanhã vai ser. Eu senti o espírito, a força interior dele, tá ligado? Aquele olho no olho. Aí no dia seguinte, quando a gente lutou, cara, eu nem senti ele na luta. Até o vestiário, aquele fogo, aquela tensão, ansiedade. Ali na frente, meu irmão, não vi mais nada. Eu só vi, quando eu tava frente a frente com ele, só vi ele dormindo no chão. Aí, é isso. Cara, e quando dá tudo errado no camp, como é que tu lida mentalmente com isso? Sabe quando dá tudo errado? Quando você treina pouco. Porque às vezes você treina muito, sai todo arrebentado, apanha, apanha. Às vezes que eu mais apanhei nos camps foi as minhas maiores vitórias, mano. Mas que eu apanhei, assim, de caras mais pesados. Treinava na Nova União, cara, era a maior equipe do Brasil, cara, 50 atletas ali para fazer sparring, cara. Era a seleção brasileira dos pesos leves. Meu irmão, o Dedé, o André Pederneiras, ele fazia uns treinos muito sinistros, cara, assim, que levava o nosso cardio no limite, cara, pra gente viver realmente as situações de luta. A ponto de a gente estar no treino rendido, só apanhando, não dá mais, não consigo, vai, vai, vai. Mas aquilo ali nos preparou de um jeito. Então as vezes que eu mais apanhei, que eu pensei que, cara, foi onde eu tive as minhas maiores vitórias. E onde foram as vezes, algumas vezes que eu perdi, foi quando eu aliviei. Ah, não, pô, dessa vez eu vou me sacrificar um pouquinho menos. Você entende? É uma parada, né? Dificuldade. É difícil, porque vocês pensam, ah, treinei mal, apanhei pra caraca no tempo, não vou bem na luta. Não, mano. Quanto você mais sofreu, você alcançou um melhor resultado. E às vezes teve camp, irmão, de luta, que eu nocauteei todos os meus sparring. Nocauteei os 8 sparring que eu tive. Afundei até o crânio do cara no sparring. Mandei pro hospital. Nocauteei todo mundo. Cheguei na luta, perdi em 40 segundos. Pro segundo menor do mundo, mas você entende? E aí, momento antes da luta, assim, Diego, o que que passa na tua cabeça? Quando tá no aquecimento, entrando no octógono, quando chega a música. Ah, cara, essa é a parte mais difícil, sabe? Tô te falando, mano, é onde a gente tá ali na tensão máxima. Que, cara, é quando você entra ali aí que desliga o botão. Desliga o botão, né? Mas até você entrar ali, você tá muito ligado. Você tá vendo tudo, ouvindo tudo. É a tensão. É a espera, a agonia, traz uma agonia muito grande a espera. Entendeu? Porque tá todo mundo ali ansioso, cara. Tem 20, 30 atletas ali. E, cara, e é um ambiente cheio de ansiedade. E você sente isso, cara.
Então por isso que você tem que saber trabalhar isso. Sabe o que eu fiz na última luta? Eu me tranquei no vestiário. Fiquei sozinho ouvindo louvor. Todo mundo aquecendo lá, me tranquei. A minha era a última luta, era a luta principal. Então eu fiquei 2 horas trancado, ouvindo louvor, aqueci sozinho, para não sentir toda essa pressão, entendeu? E tive um baita de um resultado. Cara, que massa. Isso aí serve de aprendizado pra vida, né? A gente vê que quanto maior o grau, maior a pressão. Provavelmente a pressão que tu sentia antes de entrar no UFC era muito menor do que tu sentiu no UFC. Provavelmente a pressão que tu sente hoje é muito maior da primeira vez que tu ganhou um título mundial. Pô, ganhou o primeiro, ganhou o segundo, ganhou o terceiro. E mais difícil que ganhar é manter o cinturão, né? Então, cara, isso serve pra vida. Mas eu queria falar um pouquinho de rotina, dia a dia, Diegão. Isso também pro esporte e pra quem empreende, pra quem vende, é essencial. Então, eu queria saber se tu tem 3 hábitos que hoje, pra ti, na época que tu treinava pesado, eram inegociáveis. 3 hábitos. Cara, tem que estar treinando todo dia. Ah, mas hoje eu vou descansar. Cara, talvez tu não consiga dar um treino de 3, 4 horas, mas dê de 1 hora. Dê de meia hora, 40 minutos. Mas não deixa de se esforçar, de fazer alguma coisa. Isso foi uma das coisas que mais eu aprendi, mano. Entendeu? Porque muitas vezes eu quis da minha carreira dar uma aliviada. Ah, não, tô bem, sou o cara, tal, pá. E eu vi que não foi muito bom isso, né? Então, cara, um desses hábitos que eu falo, cara, tem que respeitar o corpo. Se você tá muito doente, ok. Mas sempre procure todos os dias praticar. Ah, mas eu não consigo praticar 3, 4 horas. Pratica, cara, 20 minutos, 30. Passa o dia estudando, mas não deixa De praticar. de praticar. Só descansa mesmo, relaxa mesmo quando tem que relaxar no final de semana, família, ali, beleza. Entendeu? Então, isso é uma coisa que. Um deles, né? Falou 3? 3. Outro. Família, mano. Não abra mão da família por nada. Não coloque o trabalho na frente da família. Entendeu? Porque você tá fazendo isso pela família. Você começou isso por causa da família. E muita gente se perde no meio do caminho. E aceita todas essas bandejas aí que a gente comentou, mas você começou pela família. Então você, cara, não pode esquecer isso nunca. É importante você trabalhar muito, mas, cara, não deixe de dar atenção para sua mulher, seus filhos. Cara, eles ainda estão em primeiro lugar. Por mais que você passe mais horas no trabalho, na academia, mas, cara, eles ainda estão na frente de tudo isso. Então você tem que se virar, dar o teu máximo para que eles ainda sejam prioridade durante o dia, durante a semana, durante o camp. A não ser você viajou, ok, vai ficar um tempo fora, mas mesmo assim, cara, entendeu? Não importa. Mantenha o contato principalmente com os filhos, cara. Então isso é uma das coisas que eu aprendi que são, cara, inegociáveis. Mais um. Caraca, esses são os dois mais fortes que eu acredito. O terceiro, cara, eu falei sobre treino, você não Família. vacilar, família, acho que muito importante para o sucesso, para você chegar longe e para você ser um exemplo. Honre quem merece honra, honre quem, com quem você começou. Não só quem agora está com você por causa dos holofotes e porque você paga a bolsa dele, você paga ali a porcentagem da academia. A honra para mim é o mais importante, você honrar seus familiares, os seus treinadores antigos. Cara, isso dentro da arte marcial, acho que em qualquer negócio, mas dentro da arte marcial, os caras que manteram isso até o fim foram os que alcançaram Chegaram no os top. maiores resultados, mano. Porque a maioria, muitos abandonam e esquecem. Mas a arte marcial traz muito isso da honra, né? Só Porque, por que exemplo, tu comentou do futebol. Tu teve no ambiente do futebol.
É muita diferença, né? Arte marcial é um ambiente que traz mais respeito, mais honra, mas não é fácil pelo que tu tá falando, né? Manter isso, porque quando chega no holofote, É, cara, por isso que eu falo, a família é muito importante, que a família vai te proteger. Às vezes os teus empresários, tem que ver quem é teus empresários também, você tem que escolher boas pessoas para você trabalhar, não pegar os teus empresários que vão te oferecer droga, o empresário vai oferecer mulheres, entendeu? O André Pederneiras, ele era um cara muito centrado, muito família, então ele cuidou muito bem dos atletas dele. Para mim é o maior treinador, velho, entendeu? Da história do MMA, na minha opinião. Entendeu? O José Aldo é o José Aldo por causa do André Pederneiras, entendeu? O Pederneiras foi o mentor, foi o cara que fez ele se tornar quem ele se tornou. Então isso é muito importante, sabe? Então, e o que eu falei aqui em relação à honra, cara, irmão, isso na arte marcial tá acontecendo muito isso hoje em dia. Por causa, eu falei, por causa do treinamento, que você viaja para um lugar, conhece aí, alguém, aí você. O cara virou teu mestre. Porque o cara te pegou pronto, mano. O cara te pegou já campeão, famoso. Aí não quer dizer que o cara seja o teu mestre. O cara teu tá mestre é o trabalhando. cara que começou, É, né? ele tá trabalhando com você, porque você tá pagando ali os 10%, os 15%. Para de pagar para ver se ele vai querer continuar treinando você. Então, essa situação de honra eu acho muito importante. E até hoje, cara, eu tô sempre aí, ó, carregando boquinha pra cá e pra lá. O Juscelino Santos, né? Pô, já foi comigo no UFC, já foi comigo na Suécia, já foi comigo em Hong Kong quando tava morando lá. Já ficou um mês, várias vezes no Rio. Essa última vez que eu lutei o cinturão na Malásia, ele foi pro Rio lá em Niterói, ficou comigo. Mano, mas eu aprendi isso de honra onde? Na casa de Deus, mano. Palavra de Deus que me E honra que fundamentou isso. merece honra. E, cara, tu falou do treino, né? Do praticar. Como é que mantém a consistência? Porque, assim, não é todo dia que acorda motivado. Inclusive, acho que é menos dias que acorda motivado que... Como é que tu mantém essa consistência? Tu usa alguma técnica mental, seja visualização, visualizar, eu quero visualizar, eu visualizei o cinturão. Isso ajuda? É a situação que eu falei ali em relação a você aprender a gostar da dor, que você, meu, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. É uma cobrança, eu me cobro muito. Hoje não precisa mais as pessoas me cobrarem muito, sabe? Até por causa da minha maturidade emocional. Eu sei o que eu preciso fazer, principalmente porque as derrotas me ensinaram isso. As derrotas me ensinaram a me mexer mais, a ter mais responsabilidade. Porque eu sei que o outro cara, mano, o cara pode estar acordando 5 da manhã, 6 da manhã, treinando ali 3, 4 vezes ao dia, abdicando de um monte de coisa. E eu falo, caraca, peraí, cara, eu tenho que correr atrás, eu tenho que. Eu não sei o que o meu adversário tá fazendo. Dependendo, tu conhece, tu sabe, tu acompanha através das redes sociais. Então isso te motiva muito. Você saber contra quem você está lutando. Mas eu sou meio viciado em treino, irmão. Eu sou meio que viciado na minha autoestima, no meu bem-estar emocional. Eu preciso estar sempre treinando. Não treino todo dia que nem um maluco, mas todo dia eu estou fazendo alguma coisa para me manter bem, mentalmente, fisicamente. E é todo dia acorda motivado ou não? Eu acordo muito cansado, cara. Eu durmo muito mal, irmão. Sempre dormi mal, irmão. Sempre dormi mal. Eu até acostumei a dormir mal. Mas, cara, quando a gente tá fazendo camp, mano, a gente vai contra a vontade, a gente vai ali. Ah, entra uma questão de propósito também, né, Mano, Diego? cara, quando eu tô aqui em Caxias, eu relaxo. Eu fico de boa. Eu escolho meus horários Para pra fazer treinar. alguma coisa, mas eu faço. Nem que meia-noite tu me vê correndo na rua, 1 hora da manhã tu me vê correndo na rua, 2 horas tu me vê correndo na rua, porque eu não consegui treinar mais cedo. Mas eu tô fazendo alguma coisa nesse horário, porque talvez eu não consegui fazer mais cedo. Mas eu sempre tento fazer alguma coisa, mano, entendeu? Porque, cara, quando tu faz muito tempo uma coisa, tu não consegue ficar mais sem fazer ela, mano. Pô, 28 anos fazendo todo dia isso, irmão. Não consigo mais, velho. Então, às vezes nem querendo eu vou e faço, Quero cara. ver agora depois da cirurgia. Pô, irmão. Vai enlouquecer. Eu já fiquei 3 semanas, com 2 semanas eu já tava treinando, irmão. Só que agora é um pouco mais delicado, né? Porque vai cortar, aí tem que ter a cicatrização. Mas eu vou estar lá, vou malhar a perna,
vou dar umas corridas ali com o Tipo, Catipoia, correr que nem um maluco na rua aí, aqui, ó. Olha lá, ó. cara, agora eu vou entrar numa parte que eu queria. Até para mim, eu falo, vou falar sempre. Para mim tá sendo umas aulas esse podcast, né? Tô, graças a Deus, né? Eu acho que isso tem muito da mão de Deus. Tenho sentado em mesas aí com uma galera que construiu pouca coisa. Já entrevistei uma galera que construiu muita coisa no mundo empreendedor. Hoje tô com um cara que foi referência mundial no UFC. E eu queria falar um pouquinho, Diagão, como é que a gente pega isso tudo que tu teve no mundo do esporte e traz pra gente que empreende, né? Tu acha que o empresário consegue ter a mentalidade de um atleta? Claro, consegue. Como é que tu faria assim, se tu tivesse que mudar a mentalidade de alguém, não vamos determinar um prazo, porque não dá pra gente botar 30, 60 dias, mas se tu pudesse ser o mentor de alguém, vamos imaginar que tu é o mentor de um empresário, como é que tu começaria, por onde tu começaria pra botar essa mentalidade de atleta no empreendedor? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Sabe quem faz muito esse trabalho? O André Dida em Curitiba. Cara, ele treina muito empresário, muitos empresários, e ele já colocou muitos empresários bem-sucedidos lutar, fazerem lutas. Tem até um evento chamado Money Belt, que é só de empresário, irmão. Tá ligado? Ali em Curitiba. Então, cara, e a galera fica sinistra mesmo, cara. Os empresários, cara, muda a mentalidade deles, cara. Os caras ficam sangue nos olhos. Cara, hoje tem muito, né? O jiu-jitsu, acho que hoje tem Thales Gomes, G4, Alfredo Soares, Caio Carneiro, de cabeça assim lembro desses, né? O Gil até na própria JA ele tem muito empreendedor, né? Tem um grande amigo aí, Dayan Toigo, você conhece a fera? Quem? Dayan Toigo, Tá, eu tô Igor. dentista, Por nome agora eu não. ali da treina ali na JA. Mas voltando ao assunto, cara, como é que tu faria para o empresário desenvolver a mentalidade do atleta? Cara, é o trabalho que era feito lá, que a gente fazia com a rapaziada. A gente chamava assim, mente blindada, né? É o convívio, é estar ali treinando, é aquela palestra antes do treino, né? Que, cara, a palestra antes do treino é muito importante, porque você forja a mentalidade do cara ali. E isso dia após dia, cara, é uma coisa muito louca. Tem empresários que eles deram até um tempo dos seus negócios para ficar só lutando. Meu irmão, mudou completamente a mentalidade deles, se tornaram assim, que nem a gente. Mentalidade de gladiador, para frente, para frente, para frente, nunca desistir, incansável, aquela coisa que, meu irmão, eu não desisto de nada, cara. Nada me para, nada, nem doença, nem lesão, nem problema, nem dificuldade. Então a gente trabalhava com essa rapaziada, e essa rapaziada também fazia muito diferença na nossa vida, porque eles nos ajudavam também, de alguma forma, né? Até na parte na parte de patrocínio, né? E tudo mais, de negócios. Essa troca é muito importante. É muito importante essa troca mesmo. E, cara, quando os empresários pegam essa nossa mentalidade nossa, da luta, meu irmão, do guerreiro, do gladiador, do samurai, meu irmão, os caras ficam treta, mano. Fico treta, cara. Qual que tu acha que é o erro número um de quem tenta viver em alta performance? Eu não digo nem no esporte, né? Na vida, porque a gente sabe que as pessoas precisam de rotina de alta performance para ter sucesso, né? Mas qual que tu acha que é o erro número um de quem busca viver em alta performance sem entender o básico? Como é que tu acha que deveria corrigir a rota? Como é que tu acha que deveria começar? Cara, é saber com quem tá trabalhando, velho. Você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa de apoiadores, de profissionais que vão te guiar nesse trabalho. Porque a gente não sabe tudo. Até, cara, os melhores, os homens, os atletas mais experientes, cara, eles só continuam dando os resultados que eles dão por quem tá por trás deles. É quem tá por trás deles. Porque a gente não, cara, como eu falei, o atleta em si é muito emotivo, né? Sabe trabalhar muito bem. Claro, tem muita gente inteligente, sábia, mas a nossa especialidade é a parte física. Mas quem vai nos colocar na nossa melhor condição física é Tu quem acha, está por trás, tu acha que assim como o atleta precisa de um treinador, tu acha que um empreendedor tem a necessidade de um mentor? com certeza. E não qualquer mentor, né? Lógico, alguém que construiu já. Alguém que alcançou grandes resultados também, mano. É o que eu falo. Eu sempre penso assim, eu só vou ouvir pessoas que eu vejo que tenha frutos, entendeu?
que são como eu ou melhores que eu. Eu não desmereço quem Tá abaixo. alcançou menos resultados, não, mas se eu quiser continuar alcançando grandes resultados, eu tenho que colar do lado de pessoas Então, que assim. isso, que vão me ensinar algo, que vão adicionar ainda mais aquilo que eu já estou fazendo. Porque, como eu falei, a evolução do esporte está tão grande hoje em dia que se eu ficar sempre com as mesmas pessoas com o mesmo trabalho, Continuar no mesmo lugar. eu não vou evoluir, crescer, entendeu? Mais ainda, como eu quero. Então, isso é muito importante, você ter pessoas muito qualificadas. Como é que tu enxerga, Diegão, pro, pro empresário, pro vendedor, pro profissional que trabalha, porque a gente sabe que a gente trabalha por si, né? Como é que tu enxerga a importância da atividade física, do treino? Tudo, velho. É tudo, mano. Cara, o maior motivo de eu treinar hoje em dia é a minha saúde emocional. É o meu bem-estar Tu acha que faz emocional. diferença na saúde mental o treino? Porra, cara, é o que mais. Meu irmão, tipo assim, eu não tô me preparando agora pra luta, mas, cara, eu não fico um dia sem fazer alguma coisa. Porque, mano, isso me relaxa, me traz uma paz, me ajuda a raciocinar melhor, a pensar, tomar decisões melhores. Fora que o meu dia eu passo o dia mais descansado, eu durmo mais relaxado. Imagina alguém que tá ali o dia inteiro no escritório, tá ali, mano, trabalhando com um monte de pessoas, um monte de mentes, e que a gente sabe como é tenso, às vezes, esses ambientes, né? A ansiedade e tudo mais. E, cara, o esporte é imprescindível para ele ter uma boa qualidade no trabalho dele e principalmente no descanso. Porque se ele tiver um bom descanso, meu irmão, o trabalho dele, a mesa aqui, ele vai render bem mais. Cara, e pro cara que tá perdido hoje, sem foco, sem clareza, sem propósito, por onde tu acha que ele deve começar hoje? Em que sentido? Pessoal, Cara, tu é um cara que passou por algumas batalhas aí. eu vou te falar, hoje em dia tá muito difícil para todo mundo, né? Tá muito difícil para todo mundo. Mas o que sempre me manteve, uma parte do que me manteve, a maior parte foi a minha fé, foi a minha vida com Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você estar num lugar, né, buscando a Deus, servindo a Deus, né, buscando conhecimento bíblico, porque querendo ou não, a Bíblia é o maior manual, entendeu? De sobrevivência, de bem-estar físico e emocional, onde a gente tem solução para tudo na nossa vida, nos ajuda muito. É, inclusive o que tu falou hoje, ter treinadores, mentores, tá na Bíblia, né? Tenha bons conselheiros. Com certeza, irmão. Então é muito necessário isso. Você procurar um lugar bom, um lugar que você se sinta bem, entendeu? Para que você e sua família possam serem conduzidas, assistidas, educadas de certa forma através da luz da palavra, né? E é isso. E a atividade física, irmão. A atividade física começa, faz, nem que seja se inscreve numa academia, seja qual for o esporte, cara, mas pratique esporte, faça atividade física, velho. Isso aí vai te ajudar muito nos seus problemas emocionais, muito, muito mesmo. Então, uma pessoa que está assim, não está muito bem de cabeça, está passando por alguns problemas pessoais, cara, faz uma atividade física, né? Que isso vai te ajudar já é um grande passo. E também, mano, o principal, quem é o médico dos médicos? O cara é Cristo, mano. Então, irmão, eu vou te falar, se você conseguir começar aos pouquinhos, andar assim dessa forma, né? Ser conduzido pela palavra de Deus, fazer uma atividade física, cara, eu acredito que tudo na tua vida aos poucos não vai ser fácil, mas já vai te ajudar muito. Já é um início, é um pontapé para você sair do buraco que você se encontra. Cara, que legal. Vai, impactante, né? Pra gente finalizar, Diegão, quero fazer aqui 2 minutinhos, perguntas rápidas. Uma vitória inesquecível. Na profissão? Na profissão. No UFC, como lutador. Cara, eu sei porque eu tive vitórias muito boas no UFC, quando eu ganhei do Mike Brown, que era o número 2 do mundo, e depois dessa luta que eu venci ele,
eu lutei com o Kenny Florian, que a partir daquela luta eu ia disputar o cinturão do UFC, né? Só que o campeão do UFC era o Aldo, meu companheiro de treino, né? Até na época foi muito louco tudo isso, né? Porque o Dedé ia separar metade dos Pra atletas, um lado, metade pro outro. metade para outro. Cara, foi uma coisa muito louca. Eu acabei perdendo pro Kenny Florian, decisão dividida. Foi o único cara que nocauteei. Eu derrubei ele 2 vezes. Ah, foi pro ponto a. É, decisão dividida. Eu perdi por decisão dividida essa. Mas a vitória, essa vitória do Mike Brown foi que me catapultou. Porque eu tava depressivo em casa. E eu recebi a notícia faltando 30 dias, 40 dias. E eu tava depressivo, eu tava mal em casa. Eu recebi essa notícia da luta, eu não queria lutar. E meus empresários fizeram eu lutar. De todos os jeitos. Se você não lutar, você não vai estrear no UFC. Só que eu fiz isso aí que eu falei agora que eu citei antes aqui. Orou, treinou. Irmão, fiz um propósito com Deus, Senhor, se tu quiser me ajudar, só o Senhor pode me ajudar, senão eu não vou conseguir. E comecei a caminhar aos pouquinhos ali naquela época ali, naquele propósito, mano. Cara, foram. Eu só apanhei nesse camp aí. Esse foi um dos camps que eu só apanhei. Tive a maior vitória da minha carreira. Venci o cara que era uma lenda ali, que só tinha perdido pro José Aldo. Também perdeu pro adversário que também era fraquinho, né? Lutou pouco. Cara, aquela luta ali me catapultou, entendeu? Mas, cara, ganhei do Joaquim Hansen, que foi uma das maiores estrelas no Japão. Nocauteei ele no segundo round com o LCA estourado. Cara, que eu vou dizer? Tive muitas vitórias, assim, que marcaram. Essa última, por exemplo, que eu ganhei dessa lenda japonesa. Cara, eu tive um sonho como eu ia ganhar do cara, A mano. gente tava conversando aqui, né? Entendeu? E depois de mim, o japonês agora que eu tô comigo já ganhou do antigo campeão do evento. Eu tô pra ir pro Japão porque eu venci esse cara. Então, irmão, cara. Difícil escolher uma só. Ah, não, muitas, cara. Todas as vitórias marcaram muito, cara. Mas eu tô falando dessas maiores, assim, tipo Mike Brown, Joaquim Hansen, Kushi Kunimoto, que foi essa última. E uma derrota que te moldou. Uma derrota que me mudou. Vou citar essa, Patrício Pitbull. Ele era o número 2 do mundo dos pesos penas, campeão do Bellator. Eu perdi em 40 segundos. Eu fui nocauteado pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha sido nocauteado nem em treino, mano. E foi nesse camp aí que eu nocauteei todos os meus parceiros de treino. Mandei cara pro hospital e perdi assim. Mas o que eu aprendi? Em algum momento eu relaxei. Em algum momento eu falei, não, eu sou o cara que tô nocauteando todo mundo. Eu sou o cara que tô vindo do UFC. Eu vou quebrar esse cara. Eu dei uma aliviada, sabe? Eu deixei mais o talento falar do que o esforço, o sacrifício. E aí, mano, isso aí, depois disso, eu falei, irmão, não, não, não. Eu nunca posso fugir do sofrimento, da dor. Eu tenho que me botar nas situações mais difíceis até o fim do camp para continuar tendo os resultados que eu quero. Porque eu só pego pedreira, mano, eu só luto com pedreira, então não adianta, cara. Entendeu? Ah, essas duas frases aqui, toda vez que a gente baixa o resultado, toda vez que você alivia, baixa o resultado e nunca deixa o talento falar mais alto que o esforço, são frases fortes. Um hábito que mudou tua vida, Diego. Mudou minha vida. Ah, cara, em que época da minha vida, entendeu? Tem que ver porque foram muitos hábitos em muitas épocas diferentes da minha Mas vida. o principal, que mudou tua vida pessoal, pode ser, não no esporte. Cara, eu falei, foi servir a Deus, mano. Porque isso me protegeu. Me protegeu de eu me perder. Ah, eu quero, tipo assim, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar todos, mano. Deus nos ama muito, mano. Ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho. Ele, digamos assim, matou o seu filho para que a gente alcançasse a vida eterna através do perdão, do seu sangue. Então Deus quer nos abençoar muito, irmão. Só que o que ele tem pra gente, eu creio que é muito grande. Porque pensa, Deus, o Senhor, o Deus, o Criador, ele tem grandes coisas para todos nós. Só que ele sabe que essas grandes coisas podem fazer com que a gente se perca. Bandejas, ofertas,
Então, os caminhos do Senhor me ajudaram muito, sempre, para que eu não fui perfeito, eu errei muito, Não, a gente vai errar. mas me protegeu a minha vida inteira, mano. E se eu tô até hoje nessa longevidade toda, é por causa disso, mano, entendeu? Foi esse lifestyle, que eu não falo que é um lifestyle, é um relacionamento, cara. Eu tenho um matrimônio com Deus, entendeu, irmão? Então isso que mudou tudo, foi sempre Te blindou. o que me blindou, que me manteve com os pés no chão, entendeu? Para eu não perder essas grandes oportunidades, grandes presentes que ele me deu. Tem alguma frase que tu pensa assim, que tu vive ela todo dia? Eu todo dia. Cara, agora na cabeça, velho, de cabeça. Eu sou muito Bíblia, eu gosto muito dos versículos bíblicos, entendeu? Só que agora, assim, tu me pegou de um jeito. Uma frase, mano. Eu vivo um versículo agora. Eu vou falar então um versículo, Pode ser. né? Que tá lá em Isaías, né? Que fala que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? Então eu vivo isso hoje, entendeu? A minha confiança no Senhor, a minha espera nele tem me renovado as minhas forças, tem me dado tanta longevidade, tem me dado tanta esperança para não ter parado e ainda continuar para alterar o destino de muitas pessoas. Que esse é o meu maior objetivo, cara. Hoje em dia, o meu maior objetivo dentro das artes marciais lutando é alterar o destino das pessoas que cruzam o meu caminho todos os dias, através da profissão. A profissão, a arte marcial é meu púlpito, mano. O tatame é meu púlpito. Então ali é onde não muda só a minha vida, mas principalmente a vida desses guerreiros que cruzam o meu caminho todos os dias. Que legal, Diego. E pra gente finalizar, se tu pudesse resumir a mentalidade que o atleta tem, uma frase de novo, mas se pudesse resumir toda essa questão de mentalidade, a uma frase, qual seria? Eu vivo uma frase. É curta, é a mais conhecida, é uma coisa tão simples e direta, tão formal. Cara, nunca desista. Nunca desista de nada. Nunca deixe nada fazer você parar. Eu vivo isso no literal da palavra, irmão. Todo mundo fala isso, a gente ouve todos os dias, mas, cara, é a maior realidade. É a maior realidade de todas, velho. Você só sofre porque você desiste. Você se entrega. Enquanto você continuar lutando, não importa a dificuldade, a dor, irmão. Nada, 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 nada pode te parar, mano. Eu posso dizer assim que eu nunca perdi nada na vida. E até o que teve que dar um tempo, teve que dar só um tempo. Mas por eu não ter desistido, eu alcancei lá na frente isso, que parou por um tempo. Quando você luta, batalha, nada pode te parar. Cara, que aula, hein? Acho que tem coisa aí pra gente fazer mais um, hein? Diegão, cara, queria te agradecer de novo. É muito bom ouvir de quem viveu na pele isso tudo, né? Realmente foi uma aula, um conhecimento muito grande. Então, galera, vou deixar o Instagram do Diego aqui na tela. Sigam o Diegão, cara. Acompanhem o trabalho dele. Tá com 4.3 aí, mas tem lenha pra queimar. Fiz esses dias aí, cara, fiz esses dias. Tem lenha pra queimar ainda. E, cara, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sente que tá com um propósito fraco, aquela pessoa que precisa de clareza, precisa de foco, precisa de disciplina. E, Diego, se tu quiser deixar um recado final aí pra galera que acompanha a gente, fique à vontade. Eu acho que de tudo, o mais importante de tudo, cara, é o amor. E se a gente tem dificuldade de amar, a gente tem que pedir a Deus para Ele nos ensinar a amar. Amar não só os nossos, não só o nosso trabalho, mas amar o nosso próximo, principalmente.
porque a palavra de Deus falou que o amor de muitos esfriaria. Isso foi dito há 2000 anos atrás. E a gente vê que as maiores dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia hoje é a falta de amor, irmão. Então a gente, sabe, a gente pedir isso em oração, pedir a Deus isso em oração, Senhor, não me ensina a amar. Eu só não desisti de muita coisa, por exemplo, não desisti nunca da minha família, porque Deus me ensinou novamente a amar, ou amar da melhor forma possível. Porque se eu tivesse deixado de amar em algum momento, eu teria desistido da minha família, da minha profissão. Então é isso. É simples, cara. Não tem segredo. E eu acredito que a gente não aprende a amar sozinho. A gente precisa de ajuda. Então a gente tem um Deus aí poderoso, maravilhoso, galardeador, que se a gente pedir para ele, ele vai nos ensinar a amar. Porque eu acredito que os maiores resultados da nossa vida a gente vai alcançar através do amor. Diegão, muito obrigado, irmão. Foi um prazer. Eu que agradeço, guerreiro. Tamo junto. Pô, muito obrigado.